Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama e vamos para mais um giro de notícias, o primeiro dessa quinta-feira, dia de jogo decisivo pela Copa Sul-Americana. O Vasco hoje à noite recebe o Defensa e Justiça em jogo que vale classificação, né? O Vasco tem a vantagem aí de empatar por 0-0, então o Vasco entra em campo, a bola rola, o Vasco com o placar que começa está classificado, né? O 0-0 classifica o Vasco, mas a promessa de ser um jogo muito complicado hoje em São Januário. O Vasco que vive aí talvez o seu momento mais tenso na temporada, o pior momento, o time não vem jogando absolutamente nada. Ontem foi dia de protesto lá no CT e a expectativa é que hoje também tenham mais protestos antes do jogo em São Januário. A gente vai falar sobre isso aqui, é uma espécie de pré-jogo também esse vídeo, né? Vamos falar sobre os retornos aí dos jogadores que voltam recuperados da Covid-19. Então tem muita coisa importante no vídeo de hoje que vai começar depois que você deixar o seu likezinho aí para fortalecer. É muito importante o seu like para o vídeo chegar aí para mais vascaínos e se inscrever no canal. A gente está quase aí com 120 mil inscritos. Rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de Vasco da Gama e é aquela coisa, né? A gente fica pé da vida a semana toda, mas quando vai chegando na hora do jogo, a gente já fica, pô, será que dá? Acho que dá pra passar, hein? Pô, o time dos caras não é lá aquelas coisas. Enfim, Vasco pode segurar aquele 0-0 e passar. É um clima de desconfiança, mas lá no fundinho a gente acaba tendo aquela esperança também de que dá para se classificar e passar para essas quartas de final de Copa Sul-Americana. Lembrando que é muito importante essa classificação por conta também da questão financeira, né? Se o Vasco passa de fase hoje, o Vasco coloca aí no bolso 3 milhões de reais. Na verdade são 3 milhões e 100 mil reais, né? Uma grana boa aí que ajuda o Vasco, que sempre vive problemas financeiros, né? A gente não pode desperdiçar assim, se dá o luxo de deixar 3 milhões de reais passar assim na nossa frente, se o Vasco tem a oportunidade de pegá-lo. Até por isso eu não concordo quando eu vejo muita gente dizendo que o Vasco tinha que deixar a Sul-Americana de lado, focar só no brasileiro, focar em se livrar no brasileiro. Claro que a prioridade do Vasco tem que ser o brasileiro, não tem como, não adianta nada ganhar uma Sul-Americana e cair no Brasileirão, seria uma tragédia, não adianta absolutamente nada. Então o foco, óbvio, tem que ser o Campeonato Brasileiro, mas não concordo com quem fala que é melhor ser eliminado logo da Sul-Americana. Claro que não, é melhor passar. Se passar hoje já dá uma injeção de ânimo aí nesse time, dá uma injeção de ânimo também no torcedor, né? Se o Vasco conseguir vencer, passar, ir para umas quartas de final, acho que é importante demais o Vasco se manter vivo nessa competição sul-americana também, mas é evidente que o foco tem que ser escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E como a gente sabe, né, o clima tá muito tenso. Ontem foi dia de protesto lá no CT, o vídeo de ontem até falou sobre isso, né? Os jogadores foram abordados ali pelos torcedores, foram cobrados, né? Pediram mais exposição, mais respeito com a camisa do Vasco, para que eles não aceitem a derrota com tanta passividade como via acontecendo. E vamos ver se dentro de campo, se esse protesto vai dar resultado, né? Se o Vasco hoje vai ter uma postura diferente, pelo menos uma postura mais ligada. A expectativa é de que hoje também, antes do jogo em São Januário, ocorra algumas manifestações também de torcedores cobrando, né, os jogadores, cobrando a diretoria por resultados melhores e principalmente por mais entrega, né, mais disposição. O Vasco não pode atuar de forma apática como atuou contra o Ceará, como atuou até contra o Defensa e Justiça na partida de ida de Copa Sul-Americana, né? Isso aí não condiz com o Vasco da Gama. Então a torcida está realmente muito insatisfeita. Eu vejo nos comentários aqui também dos vídeos que a galera está bem revoltada com a atual situação do time na tabela, no campeonato e a postura de jogo. E hoje é uma oportunidade aí dos jogadores, do treinador Sapinto, que também já está com a corda no pescoço, de ganharem uma sobrevida, de tentarem recuperar a confiança do torcedor. Bom, entrando aqui agora no assunto jogo, né? Vamos falar só do jogo mesmo contra o Defensa e Justiça. O Vasco, que por incrível que pareça, é o único carioca que ainda está vivo numa competição sul-americana. O Flamengo já foi embora da Libertadores, o Fluminense já foi embora da Copa Sul-Americana, então só o Vasco é o representante do futebol carioca nas competições internacionais. A partida hoje será em São Januário, às 9h30 da noite. Anote aí o horário, 9h30 da noite, transmissão apenas pela Comembol TV
é a única alternativa para assistir essa partida de forma legal, né? Porque a gente sabe que tem os sites aí que transmitem também de forma pirata. Não tem como, internet tá aí sempre para salvar o brasileiro. Como na Sul-Americana existe o gol marcado fora de casa, e o Vasco marcou um gol fora de casa, o 0 a 0 classifica o Vasco, o 1 a 1 leva para os pênaltis, 2 a 2 em diante, Defensa e Justiça classificado, e vitória ali, quem ganhar leva, né? Se o Vasco ganhar tá classificado, se o Defensa e Justiça ganhar tá classificado. Quem vencer pega o Bahia nas quartas de final, o Bahia passou pelo União de Santa Fé na terça-feira. E para essa partida de hoje o Vasco tem alguns retornos, né? Ainda vai ter o desfalque do Germancano, que testou Covid no início da semana, né? Então tá fora dessa partida. Tá fora também da partida contra o Grêmio no final de semana, mas o Vasco terá o retorno aí do treinador Ricardo Sapinto, que também estava fora por Covid e agora volta a ficar à beira do campo depois de cumprir a quarentena. Quem volta também é o Thales Magno, jogador que vinha sendo muito contestado aí pelo torcedor, mas que, assim, convenhamos, né, nesse time do Vasco aí fraquíssimo, o Thales Magno não tem como ser reserva, né? O Gustavo Torres, que está ali jogando na posição dele, é horroroso, é um Riascos piorado. O Riascos é melhor do que o Ricardo, do que o Gustavo Torres, para você ver o nível que chega, né? Então não tem como. O Thales, se tiver 100%, vai ser titular nesse time do Vasco. O Benítez, muito possivelmente, também começa jogando, né? No jogo passado ele ficou no banco, entrou no segundo tempo, mas para essa partida deve começar como titular. Quem volta também é o goleiro Fernando Miguel. A gente não sabe ainda se volta como titular ou se vai permanecer com o Lucão, né? Porque o Vasco, nos últimos casos de Covid do Vasco, os jogadores, quando voltavam ali a ficar à disposição, acabavam indo para o banco de reserva e depois, só na próxima partida, né, indo entrando aos poucos, que eles recuperavam a titularidade. Talvez por não ter treinado ali a semana toda, não estar ainda 100% fisicamente, ainda se recuperando da doença. Então, existem essas dúvidas, né, se o Thales, se o Fernando Miguel vão começar jogando ou vão começar no banco de reserva. Quem também volta é o Wehrle, mas esse possivelmente já vai direto para o banco sem cogitação aí de ser titular. E a provável escalação do Vasco contra o Defensa e Justiça hoje é a seguinte: coloca aí na tela a escalação do Globoesporte.com. No gol, provavelmente Lucão, mas existe a possibilidade aí do Fernando Miguel ganhar essa posição, já que ele volta. Os três zagueiros, vai de novo com esse esquema de três zagueiros, né? Leandro Castan, Ricardo Graça e Miranda. E ali os alas, Neto Borges e Léo Matos, com Léo Gil e Andrei no meio campo. E ali mais avançados o Benítez, Gustavo Torres, mas aqui eu acho que o Globo Esporte errou, acho que o Thales entra como titular, vamos ver, porque o Thales na segunda já estava liberado, né? Então ele já treinou aí segunda, terça, quarta, então acho que o Thales começa como titular e Ribamar na frente, né? Ou Thiago Reis, também existe essa dúvida, né? Mas eu acho que o Vasco vai começar assim com o Ribamar, já que a gente não tem Germancano. A escalação é feia, né? Não tem como falar outra palavra. A escalação é feia, não tem... segura na mão de Deus e vai, né? Vamos ver se a gente consegue essa classificação contra o Defensa e Justiça, que também tá numa nhaca danada, meu filho. O time do Defensa e Justiça também é ruim igual o nosso, por isso que dá uma expectativa, né? Que, pô, dá pra passar. O Defensa e Justiça não vence há 7 jogos, são 4 empates e 3 derrotas, e é o último colocado do grupo B do campeonato argentino. Por isso eles já meio que largaram de mão lá o campeonato argentino, estão aí apostando todas as fichas na Copa Sul-Americana. Então, meu amigo, hoje é briga de foice no escuro, não tem jeito. Dois times ruins em campo, disputando a vaga aí nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Por isso que eu acho que dá para passar. Acho que a gente vai sofrer muito, mas o Vasco vai acabar se classificando. Hora para encerrar aqui o vídeo, vamos dar os palpites? Eu aposto no 0 a 0. 0 a 0. Vasco 0, Defensa e Justiça 0. E o Vasco se classifica aí fazendo raiva na torcida. Comenta aí a sua opinião também, comente aí a sua expectativa para esse jogo e o seu palpite. Tamo junto, vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreva. Eu volto depois do jogo, assim que terminar Defensa e Justiça e Vasco. Vasco e Defensa e Justiça, na verdade, em São Januário. Eu volto aqui, quem sabe, para comentar uma classificação. Se Deus quiser, para comentar uma classificação, né? A gente tem que ter esse dia hoje, pelo menos esse alento. Tamo junto, saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!